Juventude 2, Corinthians 2. Até o primeiro tempo eu jurava que eu ia vir aqui, né, e comentar, nossa, né, o Corinthians ganhou de 1-0, mas que joguinho xoxo, né, que joguinho de dormir, mas beleza, era compreensível. Ah, pois é, né, inacreditável, olha gente, cara, é inacreditável coisas que só o Corinthians faz, né, como empatar com a lanterna do campeonato. E a gente ainda tem que ver alguns torcedores falar que a culpa é do Vitor Pereira. É, a culpa é do Vitor Pereira. Realmente a culpa é do Vitor Pereira. Cara, o primeiro tempo do Corinthians, né? A gente vê um time, uma escalação ofensiva. A gente não tem o Fausto Vera, que né, estava suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo. A gente vê uma dupla de zaga ali com o Raul e com o Gil, porque o Balbuena, né, voltou da seleção e tudo mais. Então, né, tá meio que preservando o Balbuena ali. E aí a gente também vê quem preservou o Fagner, né? E de lateral esquerda a gente vê o Fábio Santos ali, né? E cara, meio-campo, né? Meio-campo que surpreendeu, mas que de fato, pelo menos para mim, era o meio-campo que tinha que ser, já que a gente não tinha o Fausto Vera ali, que era Juliano e Renato Augusto. Porque, pô, você ter dois volantes ali de marcação contra o Juventude, né? Porra, é o Juventude lanterna no Campeonato Brasileiro, né? Então, tipo, não tinha que se preocupar muito com a marcação. De fato, não tinha. Se o Corinthians fizesse o dever de casa, né? Dever de casa não, nesse caso fora. Porque ganhar fora de casa a gente não consegue, né? Nem quando o time tem tudo para isso. Então a gente vai lá, faz um primeiro tempo xoxo, sim, na minha opinião, pelo time que estava escalado, né? Com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto, com praticamente o time titular, a gente pode dizer assim. Então, assim, era um time para ganhar, era um time para golear, na minha opinião. E aí o primeiro tempo o primeiro tempo, pra mim, tava todo mundo, tipo, de boinha. Como se, a qualquer momento a gente ganha a partida. E, né, e o Juventude, ele só ameaçou ali nos primeiros minutos ali iniciais, mas também não foi, nossa, grande coisa. E aí, o Corinthians ali, né, toca a bola, fica naquela, né, mais, parecendo aquele joguinho de compadre, sabe? E aí, até com o momento que o Corinthians consegue fazer o seu golzinho ali, 1-0, gol de Juliano. Só que, né, depois disso o Corinthians realmente acha que fala assim, beleza, eu vou ficar no 1-0 aqui, o Corinthians não vai levar perigo pra gente, não. Mas a gente esqueceu que a gente tem um tal de Raul Gustavo no time, né? E aí, olha, eu acho que é um dos últimos pós-jogos aqui que eu não vou citar o Duqueiroz como um dos piores da partida, não, tá? E não querendo dizer que ele fez uma boa partida ou algo do tipo, não, né? Porque pra mim foram todos medianos até então. Mas aí a gente vê um Raul totalmente displicente já num primeiro momento, quando ele pega aquela bola, e ele tá fazendo isso frequentemente em vários jogos. Que ele sai que nem um doido, como se ele fosse atacante, como se ele fosse decidir, não, vou sair aqui com a bola da defesa pro ataque, eu vou conseguir decidir o jogo. Ele sempre faz isso, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, né? E aí acaba perdendo a bola ali e o Corinthians sofre um contra-ataque, né? Que graças a Deus não deu nada. Só que eu pergunto, né? Ele sempre tá fazendo isso. Não é contra time pequeno, não é contra o Juventude, não é contra, mas é jogo que não vale nada, é jogo que aquilo. Ele faz isso a qualquer momento. Então você imagina ele fazendo isso num jogo grande, num jogo de decisão, num Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil. Então, olha só, graças a Deus que eu não sou treinadora, porque se eu fosse o Vitor Pereira, naquele momento, eu tinha tirado o Raul Gustavo do jogo. Tinha, de fato, né? E aí, beleza, a gente vai pro intervalo e volta, né? O Vitor Pereira começa ali a fazer algumas alterações, tira o Renato, tira o Roger Guedes, né? Beleza, compreensível. E aí, o time novamente mal, né? E só que aí o nosso querido Raul Gustavo, como se não tivesse aprendido a lição no primeiro tempo, ele vai e comete mais um erro, né? Que é querer dar aquele passe, que passe embelezado, vamos dar um passe bonitinho aqui, porque eu sou o Raul Gustavo. Sabe o que me irrita? O Raul Gustavo não é que ele é ruim, ele não é não, cara, ele é um bom zagueiro, Só que, né, eu não sei o que acontece, cara, eu não sei o que acontece que muitos, né, desses jogadores que acaba vindo da base, né, não criticando no geral, mas hoje em dia, né, moleque,
o Raul Gustavo. E eu não falo pela idade, tá? Eu falo por mentalidade, a naturalidade desse jogador do Corinthians. Porque é um moleque, de fato, agora, né, falando de idade, que veio da base e aí começa a jogar um futebol bem, né? Começa a ser elogiado, sobe pra cabeça, acha que é craque, acha que é zagueiro de seleção brasileira, zagueiro de time europeu e não sei o quê. Começa e acha que é isso, cara, né? Meu, na moral, Raul Gustavo, se tiver uma proposta para esse jogador do Ilho, vende. Vende, né? Porque ele não tá como igual o João Vitor na hora que saiu do Corinthians, ele tá ficando pior. O Raul Gustavo, ele tá ficando pior, porque ele tá mala pra caramba, ainda mais nesse sentido aí cara, isso que é foda, a gente ficar elogiando jogador que é jovem, né? Porque, nossa, pra subir pra cabeça é 1-2, né? Beleza, se não fosse só isso, né? Aí o Raul Gustavo, né, dá de mão beijada o gol pra equipe do Juventude, o gol de empate. E aí, o nosso querido Yuri Alberto, esse sim representa a camisa do Corinthians. Vai lá, um belo chute de fora da área e faz o golzinho do Corinthians ali. A gente consegue, né, fazer um 2-1. Nesse momento, se eu sou o Raul Gustavo, eu vou lá no Yuri Alberto, beijo a chuteira dele, não, até ficar, beijo, lambo, até ficar sem língua, né? Teria que lavar o uniforme do Roger Guedes aí do Roger Guedes não, do Yuri Alberto por 1 mês. E aí, como se não bastasse a gente ter só o Raul Gustavo, o Mosquito, que também não jogou bosta nenhuma, né? Eu não sei o que aconteceu com ele. Será que merda que aconteceu na cabeça do Mosquito? Que aí ele fala assim, deixa eu pegar a bola aqui, né? Na defesa, e pega a bola e como se... Sei lá, cara, o que passou na cabeça do Mosquito. Será que ele achou que ali era o gol do Corinthians? Porque ele... Nossa. Ai, gente, eu não sei nem o que falar. Nossa, e o Mosquito perde a bola, gol do Juventude. E aí... empatamos com o Juventude. Teve o lance do pênalti, que, né, teve um pênalti de fato, mas o Gil estava impedido. E de verdade, gente, eu não vou ficar aqui reclamando, falando assim, nossa, a gente foi prejudicado, que estava impedido, não estava impedido, né, porque foi pênalti, não sei o quê. Porque, cara, reclamar disso contra o Juventude, o lanterna do campeonato, mano, nossa, de verdade, eu não vou depender disso, não. Só que, né, eu sei que eu tô falando toda bananana aqui, mas, cara, eu tô com muita raiva, cara. Eu tô com muita raiva, porque por mais que não... beleza, o Campeonato Brasileiro, o foco é na Copa do Brasil, mas, mano, tá de sacanagem. Com o time que entrou e esses caras não jogam bola, velho. Não jogar bola e ainda cometer esses erros ridículos, né? Até porque se não tivesse jogando bola, igual no primeiro tempo, que tava aquela nhaca ali, né? De errando passe, até Renato, Juliano, todos eles ali. Ah, nossa, mas você tava elogiando o Corinthians semana passada e não sei o que. Tava, porque jogou bem no jogo anterior. Só que aí nesse não, mano, e não tem como. E como eu tava falando, tô falando todo banana aqui, mas porque eu tô com raiva mesmo. E voltando, mesmo se o time tivesse jogando igual jogou no primeiro tempo ali, né, naquela moleza, naquela preguiça ali, ainda era suficiente pra ganhar do Juventude e a gente ganharia, cara. Só que a gente teve 2 imbecil ali pra cometer esses erros ridículo, cara, ridículo. Ó, velho. Só pra falar do lance do pênalti ali, coisa de milímetros, né? Ou sei lá, cara. Mas assim, hoje contra o Corinthians, né, o juiz deu o impedimento ali. Da mesma forma que a gente pode reclamar, só que se a gente olhar no jogo anterior também, no jogo contra o Cuiabá, o gol do Daverson ali também, que foi de um impedimento praticamente da mesma forma. Então, né, esse tipo de impedimento, cara, é difícil comentar, cara, é difícil comentar. Mas enfim, esse foi o pós-jogo aqui, nem vou me ficar... Ó, cara, é inacreditável, né, gente? É inacreditável o Corinthians... Mano, cara, que raiva, velho, que raiva. Tipo, mano, eu fico pensando, os torcedores que foram lá pra assistir isso, cara. Assistir isso, sabe? Tipo, que viaja, que paga ingresso pra ver jogador cometendo esse tipo de erro, mano. Que não dá pra aceitar, gente. Jogador profissional, cara. Uma coisa é você tá assistindo um jogo de várzea.
Uma coisa é você tá batendo uma bolinha, uma coisa é você ver um time, sei lá, da Série D jogando. Agora você joga um jogador profissional, de time como o Corinthians ainda, cometendo esse tipo de erro, cara. Não dá pra aceitar, não dá pra aceitar. Ó, de verdade, a gente precisa muito, muito de alguns jogadores ali, porque a gente tem jogadores bons ali, a gente tem Roger Guedes, tem Yuri, tem Renato, tem o Fausto, né? A gente tem o Cássio. Cara, que bom que a gente tem esses caras, tem o Fagner, né? Mas falta, né? Falta jogadores ali de outras posições para compensar, porque olha, meu Deus do céu, cara, o nível é desesperador a gente imaginar que no ano que vem, se continuar com esse mesmo time que a gente... Vou te falar, e tem gente que fala que o Vitor Pereira não tirou leite de pedra chegando na final da Copa do Brasil, né? Enfim, gente, esse foi o pós-jogo aqui, né? Pior jogador da partida, Raul Gustavo, disparado. Vai na conta dele, ó, uma palma pro Raul Gustavo, né? Moleque, Raul Gustavo, né? E outra pro Mosquito. O Mosquito, a gente ainda dá pra dar um descontinho, né? Que o Mosquito muitas vezes já salvou a gente, ele ainda tem um certo crédito. Foi infantil? Foi, né? Mas, olha, a culpa é dos dois. Mas o Raul Gustavo, pra mim, tá de parabéns. Porque o Raul Gustavo, ele cometeu erro no primeiro tempo e ele ainda vai e comete o mesmo, quase o mesmo erro. O mesmo erro não, né? Mas, enfim, de querer ser o bambambam ali, de querer dar passe bonito, o zagueiro querendo dar passe bonito. Mano, chuta pro mato com essa bola de campeonato, né? Quem nunca ouviu essa expressão? Parece que o Raul Gustavo não, né? Então, me prorroguei até mais do que eu queria aqui nesse pós-jogo, embora seja curtinho. Mas é isso, né? Pra mim, os dois piores da partida ali. Não vou criticar o Duqueiroz, não vou criticar o Juliano. Ó, o Juliano fez o gol também, né? Mas o que erra de passe o Juliano? Pelo amor de Deus. Nem o único que se salva pra mim ali é o Yuri Alberto e o Cássio, né? Enfim, esse foi o pós-jogo. Se você gostou, né, por favor, deixa o like para fortalecer, deixa o like aqui, né, e se não é inscrito no canal, se inscreva, né, e compartilhe também o vídeo, beleza? É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!